por que falam tanto assim da Amazônia? Por que a Europa fica tão de olho na gente? Então, eu acho que é um pouco o que a gente estava tentando responder. Por que a gente tem essa percepção tão ruim sobre nós mesmos? Primeiro, que você tocou num ponto fundamental. O Brasil é um país muito grande, muito desigual. E os brasileiros não têm ideia do país que tem. Os brasileiros não podem pegar um avião nem para andar 100 quilômetros. A maioria dos 95% dos brasileiros não sai do lugar que está. Não foi numa escola para poder ter uma dimensão do que é o Brasil, né? Não tem. A gente não sabe o que é o Brasil. O Brasil é imenso. Os próprias classes mais abastadas também não conhecem o Brasil o suficiente. Eu nem estou dizendo que eu conheço tudo, não é isso. Mas já dá para ter uma noção. Dá para ter uma noção do tamanho disso aqui e a quantidade de coisas boas que estão sendo feitas. Agora, tem problema? Lógico que tem. Vamos começar a conversa ao contrário. Eles estão querendo dizer que não tem problema ambiental? Lógico que tem. Tem problema de desmatamento ilegal. Grilagem. Tem o Código Florestal, o sujeito tem uma fazenda na Amazônia que ele tem que respeitar 20% e ele está desmatando 50%. É ilegal, tem que ir atrás dele, tem que punir. Tem gente que põe fogo em floresta para fazer pastagem. É propriedade privada? É mais do que 20%? É ilegal. É menos que 20%? É legal. O problema da legalidade e da ilegalidade é colocado pelos adversários ambientalistas como uma coisa só. É um dos debates mais importantes hoje em dia, quando vem qualquer um apontar o dedo, no Brasil e lá fora, o índice de desmatamento é tal. Eu falo, qual? O legal ou o ilegal? Não me interessa. Como não interessa? A lei foi feita no Congresso Nacional. A fazenda, se eu tenho uma fazenda no meio da Amazônia, se eu quiser tirar 20% para fazer um campo de futebol, eu faço. Está na lei. Eles não aceitam isso. Se não aceita a lei brasileira, então venha para o Congresso Nacional, o francês, e manifeste-se de forma democrática e tenta mudar a lei. E mesmo assim, a legalidade do desmatamento, ela cabe no Brasil tranquilamente. 66%. Desses 66%, 26% é do Estado. É de quem? É das propriedades privadas. Ou seja, são os donos da terra, privados que preservam. Por quê? Porque é do interesse dele. Ele tem que preservar as nascentes de água, os topos de morro. Tá tudo, é do interesse do dono da terra, entende? Sustentabilidade está na veia do produtor rural, no Pantanal, nos Campos do Sul, no Cerrado, na Caatinga, entende? É uma conversa de... Se você for uma conversa séria, com gente séria, transparente, eles não aguentam 15 minutos de conversa. É até uma história muito antiga, já fizeram até documentário disso, dos donos lá da Johnson & Johnson e tal, dos Johnson, que eles fazem uma cera. Eles fazem vários produtos e tal, e tem uma cera que é extraída da carnaúba, uma cera de carnaúba e tal. E aí eles compraram até uma parte, assim, os caras vieram para o Brasil há décadas atrás, assim, eles compraram uma parte lá da floresta e tal, tem um pedaço que é deles lá, e eles que preservam a árvore lá de carnaúba lá para poder extrair a matéria-prima do principal produto que eles vendem. Então por que eles vão querer desmatar um negócio que é deles? Tipo assim, eu tô perdendo meu negócio aqui se eu não preservar essa parte da floresta, entendeu? Tem muitos casos como esse, assim. São casos mais raros, assim. Hoje o cacau, uma parte do cacau do Pará, tem muito chocolate mais fino sendo produzido com esse cacau extrativista. Tem toda a questão das castanhas de extrativismo. O extrativismo é uma atividade rural também, agrícola, e é só ter propriedade para você conseguir extrair e colocar isso numa cadeia. Isso é o mais difícil, de colocar numa cadeia de preço e de exportação ou de consumo interno. Mas, assim, o que se fala muito contra o Brasil são as grandes produtoras de soja e milho que invadem as terras, destroem o meio ambiente, etc. O Brasil usa 7,8%. Se você incluir eucalipto e pinos, que é a parte de florestas plantadas, que é para celulose, vai para 9%. 9% do território nacional. Se ele quiser dobrar, ele já tem pelo menos 90, 100 milhões de hectares de terras degradadas, que são pastagens, que já foram abertas nos últimos 500 anos, sem tocar em nenhum bioma. Ele dobra. Nenhum país tem isso. A gente não precisa encostar mais em biomas, se a gente quiser, como país, para produzir o dobro. Isso são números de foto de satélite, é número disponível oficial. Um presidente da República bastava chegar numa União Europeia, no Parlamento Europeu, pedir a palavra e expor os slides com fotos de satélite para acabar com essa conversa ridícula. Ou ir nas Nações Unidas, municiado de todos esses dados, com gente científica, falando quem é que quer discutir isso aqui de verdade com o Brasil?
Sem dizer que a gente tem problema. A gente tem problema. Tem Sim. problema de fronteira, problema de ilegalidade de garimpo, de exportação de madeira ilegal, de crime em todas as regiões, crime em todo lugar, né? Em todas as atividades econômicas do Brasil. Mas o que a gente tem que colocar as coisas na proporção em que elas estão. Que é um pouco, acho que a conversa que a gente está tendo aqui. O agro brasileiro, a atividade do agronegócio brasileiro, ela tem muito mais coisa boa do que problema. E é uma das nossas grandes... Trunfos, né? Um dos grandes trunfos. Já é. É a locomotiva que vai levar esse país para um lugar de É o prosperidade. celeiro do mundo, não é? Que chamam, o Brasil não chamam de celeiro do mundo? O que significa isso? Para não ficar uma expressão só um meio termo. arrogante, né, que a gente usou muito e usa, que é o que significa o quê? Hoje o Brasil já fornece alimentos, proteína, né, grãos e fibras, e agora já energia também, para uma coisa em torno de 800 a 1 bilhão de pessoas no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Estão falando de alguma coisa bastante relevante. E alguém fala, outro mito, são muitos mitos. Mas é tudo exportador, quem enriquece os bolsos dos exportadores e o brasileiro continua faminto. Falso. Falso. Estatisticamente, comprovado por mais de um instituto. Nos últimos 40 anos, o preço médio do alimento da cesta básica brasileira caiu em média 5% ao ano. Porque à medida que você foi produzindo mais, você foi disponibilizando para o consumidor brasileiro, e o brasileiro hoje come, ainda que mal, muito melhor do que comia 40 anos atrás. O brasileiro, eu não sei se existe um povo no planeta que come melhor do que o brasileiro. E eu estou falando do brasileiro classe média, também não estou falando da extrema pobreza, estou falando do brasileiro classe média baixa ali, sabe? Eu viajei, imagino que você também, né? Já ter viajado. Por onde a gente passa, as pessoas médias comem muito mal. E o brasileiro que tem um dinheirinho ali razoável, que não está passando fome de fato, ele consegue comer bem. Qualidade do alimento. Qualidade do alimento. Porque do lado da casa dele tem um vendeiro de fruta, ele consegue comer uma maçã gostosa. Qualquer brasileiro sabe? que vá, sei lá, para os Estados Unidos reclama de comida. Reclama. Não tem ninguém que fala que é melhor a comida Come americana. proteína como brasileiro. Proteína. É uma coisa impressionante, sabe? Para onde a gente vai? E ainda tem um espaço tão grande para ocupar. Para você ter uma ideia, frutas. O Brasil exporta hoje em torno de 1,2 bilhões de dólares de fruta para o mundo. O Peru exporta 6. Peru. Que é muito menor. O Brasil tem a maior exportadora de melão do mundo, no Rio Grande do Norte. Você vai lá para Petrolina, ali na região de Petrolina, você tem exportação de manga, melão e uva. Direto, aviões cheios de fruta saem direto para o Japão, para a Europa. Você tem os cítricos aqui no Sudeste. Você tem o Sul, que agora, infelizmente, perdeu muito da produção vinícola e vitivinícola de uvas. Mas, assim, você vai entrando nos detalhes, o caqui, a macadâmia, você vai começando a entrar nos detalhes, é uma coisa, assim, de potencial de produção. Sei lá, banana. O Brasil tem tanta banana e tanto consumo de banana que ele não está entre os exportadores. Porque o povo adora banana. Porque o Equador, o Panamá, a Costa Rica são grandes produtores e exportadores de banana. O Brasil também é. Mas a gente come toda a banana que produz. E nem tem esses grandes exportadores. Agora, hein? Meu marido é um responsável por uma parte substancial. Ele come 3, 4 de uma vez.